Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou inaugurando aqui o meu novo microfone. Como é que vocês estão? Mas hoje eu quero trazer um assunto muito bacana para a gente refletir que quando eu entendi de fato essa frase e o que a gente vai conversar hoje mudou muito aqui a minha realidade. Mas você já parou para pensar que muitas vezes a gente passa anos, até mesmo a vida toda acreditando em coisas, em realidades, em verdades que a gente nunca parou para questionar se aquilo realmente se aplica a nós? E se eu te dissesse que essas verdades e que até mesmo essa grande parte desse sofrimento que acontece na vida, né, na vida humana, seja na nossa casa, na nossa parentela, na nossa família, é porque a gente confunde o mapa com o território. E a frase é justamente essa: o mapa não é o território. E o que significa isso? Como eu falei para vocês, esse canal, pessoal, é o meu mais íntimo, é o que eu quero levar de conhecimento, o que realmente eu acredito, que eu quero levar para os meus filhos, a experiência que eu tenho nessa vida. Mas assim, pessoal, o mapa não é território. Eu não sei se você já escutou essa frase, ou pelo menos já viu aí em posts no Instagram, ou até mesmo no Facebook. Eu não sei qual é a sua rede social que você utiliza, mas de fato alguém está utilizando aqui uma rede social. E o que eu quero trazer para vocês é isso, essa reflexão que o mapa não é e nunca vai ser o território. Imagina comigo, eu moro aqui em São Luís do Maranhão, sou privilegiado, graças a Deus, uma cidade linda, maravilhosa, amo minha cidade, e muitas coisas aqui, pessoal, não refletem a realidade do mapa. Se você for pegar aqui o mapa de São Luís, você vai ver que é uma ilha, mas a ilha aqui é tão grande que às vezes parece que a gente não está numa ilha, a gente nem percebe que a gente está numa ilha. Eu me lembro uma vez, quando eu estudava ainda, teve um intercâmbio de um pessoal que veio dos Estados Unidos, e aí o pessoal chegou. E aí um dos primeiros assuntos que a gente teve assim no recreio, depois daquela formalidade toda de apresentar para a turma e tal, a primeira coisa que o cara questionou foi o seguinte, que ele pensava que aqui não tinha carro, não tinha rua, era uma ilha, como se fosse aquela ilha que a gente vê nos desenhos animados, que tem a faixa de areia, a floresta atrás, aí macaco, vida selvagem, animais. Mas aí depois que ele começou a ver que era totalmente diferente, ele, nossa, nunca pensei nisso. E às vezes, pessoal, levando essa ideia, levando esse conhecimento, às vezes a gente faz isso com as nossas próprias emoções, às vezes com assuntos que a gente não interpreta da nossa maneira. Então, quando você começa a entender que o mapa não é território, através do dinheiro, através da prosperidade, através de crenças que você tem aí limitantes na sua vida, você começa a enxergar a vida de outra forma. Eu tenho certeza que você conhece pessoas, ou até mesmo da sua família, que tem dificuldade, que tem frases que falam aí e você não concorda. Mas são crenças que elas estabeleceram nelas mesmas. Por exemplo, não, isso não é pra gente, não, isso aqui é só pra rico. Quantas vezes eu já escutei pessoas falar, não, esse restaurante aqui não é bom, é só pra gente que tem dinheiro, é só pra gente... Ou então, não, eu nunca vou conseguir isso, não vai dar certo, porque eu não nasci pra isso. E às vezes a gente vai acreditando nisso e ressignificando algumas coisas na nossa vida, que vão refletir não somente na nossa vida, mas na vida dos nossos filhos, das nossas gerações que virão, e até mesmo no nosso ciclo, né? Nos nossos amigos, no bairro onde a gente mora, na cidade onde a gente mora, na casa, nas escolhas que a gente faz, tudo isso reflete. E hoje eu quero te questionar justamente isso, que a gente tem que questionar sim o mapa, porque o mapa não é território, e nunca vai ser território. O mapa quem define é você. O mapa, quem vai definir, quem vai escolher é a sua atitude, são as crenças que você acredita, que você determina. Rapidão, pessoal, se você ainda não assistiu um vídeo que eu acho que eu fiz aqui, que é você decidir o teu controle, eu vou deixar aqui o link no card, mas se você assistiu, parabéns, se você ainda não assistiu, continua também aqui nesse vídeo, porque vai te ressignificar muita coisa. E às vezes a gente tem que parar mesmo e questionar qual é o mapa que a gente está seguindo e entender que o mapa não é território. Eu quero que você reflita sobre isso e entenda que às vezes a gente precisa realmente questionar algumas coisas que a gente tem repetido, porque muitos comportamentos e muitas situações que a gente se encontra hoje são resultados das escolhas que a gente fizeram no passado, que a gente fez no passado. E talvez seja por isso que muita gente vive presa nas suas emoções, presa naquele ciclo, porque não reprogramou ou não ressignificou o mapa. Não, sabe, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, muita gente, vocês devem conhecer alguém que viveu e que sempre ouviu isso desde a geração anterior à dela, falando, não, homem não presta, homens são tudo safado, ou homem trai, ou então cresceu num ambiente que era caos, e aí ela foi crescendo, e
quando ela casou, ou de repente, quando ela teve um relacionamento, ela viu que o relacionamento era totalmente diferente daquilo que ela acreditava e disse, não, isso não tá certo. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Mas é porque ela acreditava daquela forma, ela viveu daquela forma, ela conviveu com pessoas que tinham aquela crença, que acreditavam naquele mapa. O mapa, às vezes, não é nem você que define, são outras pessoas que definem por você e você acredita naquele mapa pensando que é a realidade. E não é, muitas vezes não é. Tem coisas, tem situações que a gente tem que realmente parar e pensar, ressignificar. E isso é tão fácil de fazer e ao mesmo tempo é tão difícil. É aquela mesma história do copo. Você olha um copo cheio ou então você pode olhar um copo vazio. Depende. Depende da forma que você acredita, depende do mapa que você acredita. Mas o fato é, tem um copo cheio de água, ou tem um copo vazio, ou tem um copo que está transbordando, ou tem um copo que tá sem água. Depende da forma que você enxerga, mas isso define como você vai acreditar. E quem tem o poder de fazer a maneira e de como você vai determinar a forma que você vai olhar para certas situações é você. Não é outra pessoa que vai escolher a sua forma de pensar. Não é outra pessoa que vai decidir se você quer ser um nutricionista, se você quer ser um médico, se você quer ser um piloto de avião, ou se você quer ser um jogador de futebol ou um pedreiro. Não é outra pessoa, é você, é você. E às vezes a gente tem que falar essas coisas simples, porque na rotina, no automático do dia a dia, a gente não para pensar nisso e nem muitas vezes se questiona. E nem muitas vezes se dá o direito de pensar dessa forma. É como se fosse um hábito, né? Hoje eu voltei para minha cidade aqui, São Luís, e eu não tinha um hábito de ir para a academia à tarde. Eu ia de manhã. Eu e minha esposa, a gente ia sempre de manhã, cedo para a academia, para ativar logo. Mas aí depois eu vi que de manhã aqui não é tão bom, porque tem um trânsito, a academia está lotada, cheio de gente. Às vezes a gente tem que dividir o aparelho com outras pessoas, fica aquela coisa, aquele clima. E aí eu mudei. E aí eu estou criando esse novo hábito. Entende que assim, os hábitos eles são construídos? Que as crenças elas são construídas também à medida que a gente vai persistindo, vai evoluindo, vai... sabe, desenvolvendo. A gente nunca pode parar de acreditar. A gente nunca pode parar de ter fé, de ter esperança, de sempre questionar e de sempre pontuar. Será que se realmente eu estou fazendo aqui é certo? Será que realmente eu estou no caminho bom? Será que realmente é esse caminho que eu quero? E é isso que eu quero provocar para vocês hoje. Além disso, eu queria falar aqui também uma historinha que eu acho muito engraçada, que é sobre essa frase, o mapa não é território. A primeira vez que a minha mãe viajou para Maringá, quando a gente morava lá, ela pensava que era uma cidade... Porque Maringá, pessoal, é o interior do Paraná, né? Então a capital do estado do Paraná é Curitiba. Então, assim, quando a gente via Maringá, interior, ainda mais aqui para nossa região, que a gente é aqui de São Luís, a gente pensava que interior, geralmente o interior aqui do Nordeste, a maioria, são interiores muito pequenos, muito menores, são coisas assim que... só tem na cidade grande. Por exemplo, aqui na nossa realidade hoje, aqui, por exemplo, Nordeste, São Luís, Maranhão, tô falando da nossa realidade, os melhores hospitais, eles estão aonde? Estão na capital. No interior, você vai encontrar algumas coisas, mas é pouca, não é tão evoluído, tão desenvolvido como a capital. E a primeira vez que minha mãe viajou para Maringá, ela pensou a mesma coisa, só que quando ela chegou em Maringá, ela, meu Deus, às vezes tem mais prédio, tem mais prédio que São Luís, o que está acontecendo? Porque o mapa não é um território. E ela teve que ressignificar isso, ela ressignificou, ela entendeu que era diferente, porque era uma cultura diferente, foram colonizados por pessoas diferentes, eram famílias diferentes. Maringá foi projetada, enfim, é uma série de coisas que a gente tem que remodelar, e isso na nossa vida se aplica constantemente. Eu acho que esse vídeo é para justamente a gente pensar e ressignificar qual é o mapa que você tem acreditado sobre amor, qual é o mapa que você tem acreditado sobre relacionamento, sobre vida, sobre dinheiro, sobre família, sobre prosperidade, sobre pessoas, sobre lugares. Qual é o mapa que você tem acreditado? E saiba, o mapa não é território e nunca vai ser território. Um grande abraço, pessoal. Espero vocês terem gostado aqui do vídeo. Se você gostou, ficou até o final, deixa seu like, deixa seu comentário, vai ser de muita relevância aqui pro canal, ainda mais no começo aqui do canal, que ainda tá pegando fôlego, ainda tá pegando ali um pouquinho, precisa de um vento, precisa de um movimento, de um fluxo, e eu espero que vocês aí estejam, todo mundo aí deixando like, se inscreva no canal. Se você não gostou também, quer questionar alguma coisa, deixa aqui, o espaço é livre, é aberto, eu quero é questionamento, eu quero é conversar. Um grande abraço para todo mundo, tchau, tchau, pessoal, valeu!